Bom dia, pessoal. Vamos mais um dia de aula. Hoje nós iremos estudar geografia, certo? Hoje nós vamos estudar a circulação de pessoas, produtos e serviços. Como é que isso acontece, né? Circulação quer dizer movimento. Como é que as pessoas se movimentam, os produtos, os serviços, como é que isso acontece, tá certo? A gente vai ver isso hoje na aula de geografia, certo? Vamos agradecer ao Papai do Céu. Senhor Jesus, nós nesse momento queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que tu nos concede. Queremos te agradecer, Senhor, e te pedir que tu, obrigada pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias, e queremos te pedir, Senhor, que tu nos oriente nesta aula que iremos ter. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos, Senhor, que mesmo distante, Senhor, tu possa nos dar sabedoria para aprendermos o que essa aula quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, a nossa aula está no livro de Geografia, na página 67. Como é que acontece, né, gente, a circulação de pessoas, produtos e serviços? Como é que as coisas chegam na nossa casa, né? Os produtos, a gente sabe, né? A gente tem que comprar. Mas antes da gente comprar, antes de chegar no supermercado, né? Como é que esse produto acontece? Em todos os lugares há trânsito de pessoas, veículos, serviços e mercadorias, não é? Quando a gente vai ali na Elisa Cabral, a gente vê a movimentação de pessoas, não é? Quando a gente atravessa aquela avenida, a gente vê também pessoas indo e pessoas vindo, né? E para haver esse controle de passagem, tanto de automóvel como de pessoas, tem que haver o quê? O semáforo, né? Para poder haver o controle. Então, é por meio dessa circulação que as áreas urbanas e rurais estabelecem relações comerciais entre si. Então, tem alguns produtos que vêm da área rural, não é? E precisa haver uma circulação, um movimento, não é? Hoje, não é, nessa pandemia, esse controle tem que estar o quê? Sendo muito controlado, não é? Essa circulação. Em geral, é a área rural que fornece produtos de extrativismo, da agricultura e da pecuária, né? Muitos produtos que nós consumimos em nossa casa vêm da área rural, não é? O feijão, não é? Vem da agricultura. A carne, ela vem da pecuária. Então isso vem tudo do quê? De áreas rurais, não é? Áreas onde é plantado o feijão, não é? Onde é plantado o arroz, né? Todo esse tipo de coisa vem o quê? De uma área rural, vai para os locais e ali ele é embalado, né? Até chegar em nossa casa. Já a área urbana normalmente fornece produtos de indústria e do comércio, né? Então, na área rural a gente sabe que é a área onde tem o comércio, né? Onde ali, se a gente for na Elisa Cabral, a área do comércio está toda centralizada, uma boa parte é ali, né? Onde ali tem lojas, tem supermercado, tem sapataria, tem ótica, não é? Então tem lojas de imóveis, então o comércio está muito centralizado ali, não é? Tem frigorífico, então tá todo o comércio ali. Fora que aqui em Camaragibe ainda existe um mercado público, né, onde tem um vasto comércio, né, de frutas, de verduras, de carnes, né, produtos que vêm da zona rural para a feira, né, que é chamada de feira livre. A circulação acontece da seguinte forma: os recursos para fabricar e comercializar um produto na área urbana são extraídos, criados, cultivados ou produzidos pelo extrativismo, pela agricultura ou pela pecuária. Lembra, gente, a agricultura é a questão dos vegetais, tá? E pecuária é a questão do animal, seja ele o porco, o boi, certo? Então, tudo isso faz parte da pecuária. Esses recursos são enviados para as indústrias, que as transformam em produtos para serem vendidos no comércio, não é? Então, a galinha, né, o frango que a gente come na nossa casa, ela vem da avicultura, né, no lugar onde ali há o processo da matança das aves, né, e ali é embalado
né? E ali vai levar para o supermercado. O supermercado compra aquele produto e revende para nós. Por exemplo, a área rural fornece leite, que é um produto da pecuária, para a fábrica. Então, a pecuária, né? As pessoas que criam, né? Vacas, né? Ali eles pegam aquela vaca, tira o leite da vaca. Esse leite é levado para uma indústria de laticínio. Ali é transformado em queijo, em manteiga, certo? Nesses produtos aí que são derivados do leite. Nelas, o leite é industrializado ou transformado em novos alimentos. Então, é na fábrica, né? É na indústria onde esse produto é transformado. O leite é transformado em iogurte, em queijo, certo? Então, ele é transformado na indústria. Da indústria, ele vai para o supermercado. Mas não vai para o mercado, né? O supermercado, ele compra, né? As fábricas, as indústrias, tem os vendedores, né? E os vendedores vão vender aos supermercados. Então, é um comércio, né, gente? Depois, as fábricas se encarregam de encaminhar os seus produtos para o comércio, então, para o supermercado. Então, as indústrias, né, a fábrica, elas embalam aquele produto, né, o feijão, eu estou dando um exemplo. Então, embala, né, aquele feijão, e ali aquele feijão é vendido para o supermercado, e o supermercado, ele vende para nós, até a gente consumir aquele produto. Então, você vê que o supermercado tem uma variedade de produtos, né? Tem biscoito, tem verduras, tem frutas, né? Tem os cereais, que é feijão, arroz, macarrão, essa variedade de coisas. Também tem supermercado que tem frigorífico, vende carne. Então, tudo isso, gente, o supermercado compra, né? Das indústrias, das fábricas, para vender para nós. E existe também as indústrias de tecido, né? Onde ele vai transformar o algodão em tecido para vender para as lojas de tecido. Então, isso é o quê? Uma circulação de mercadorias, de produtos. Então, aqui também tem na página 68, por diferentes vias de trânsito que ocorre a circulação de pessoas, produtos e serviços. Então, existe aquele produto que vem via terrestre, né? Pode ser estradas, ferrovias ou rodovias. Existe a mercadoria, que é vias aquáticas, pode ser lagos, mares e navegáveis. Existe aqueles produtos que vêm de vias aéreas, né? Pode ser rotas de aviões, helicópteros, etc. Então, são vários meios, né, que aqueles produtos chegam até nós. As pessoas devem saber as regras que organizam o tráfego terrestre. Para esse tipo de movimentação, existem os sinais de trânsito, né? Que é justamente para controlar essa circulação de pessoas, né? Justamente com os carros. Porque imagina, gente, se em uma avenida não houvesse o semáforo, seria uma confusão, né? E seria um maior atropelamento. Que são convenções internacionais, ou seja, acordos de fluxo de veículo para obedecer às normas. Então, todo meio de transporte, ele deve obedecer ao semáforo, né? Quando ele está verde, quando ele está vermelho, quando ele está amarelo. E nós também, pedestres, também temos que obedecer, não é, os semáforos, que é para ver o quê? Um controle, certo? No Brasil, temos departamentos nacionais de trânsito, que é o DENATRAN, que é o órgão responsável por dar autorização para os motoristas conduzirem os veículos em vias públicas por meio de teste, conhecimentos práticos, teóricos sobre os sinais de trânsito e as leis de regulamentação. Então, o motorista, para ele dirigir um carro, ele tem que tirar a carteira de motorista. Não é? Então, a carteira de motorista é que vai habilitar a pessoa a dirigir. Não é? A pessoa tem que estar habilitado, tem que estar com a sua carteira de motorista para poder dirigir. E ali a pessoa faz um curso onde vai ter as normas, onde vai ter as leis de trânsito, onde vai ter todas as coisas para a pessoa ter conhecimento e saber, né, conduzir um carro. Os semáforos são os aparelhos de sinalização urbana, rodoviária
ou ferroviária, que orienta o tráfego. Então existe, né, a rodoviária, quando a gente vai passar de um estado para outro, né, a gente tem aquelas rodoviárias que ela controla a questão, né, de um carro passar para outro estado. Então, às vezes, ele tem carro, tem rodovia que para, né, até aquele motorista para pedir documentação do carro, pedir documentação do motorista, para ver se a pessoa está regulamentado, se a pessoa está habilitado a tá dirigindo aquele veículo. Entendeu? Então, existe a rodovia que justamente ela controla o tráfego de carro de um estado para outro. Aí existe o semáforo para pedestre e os para veículos, né? Então, o tráfego para pedestre tem um bonequinho, né? Então, ele vai ter um bonequinho ali, ele vai controlar também, né? Verde, o pedestre pode passar, e vermelho, o pedestre tem que parar. Ambos, o vermelho significa perigo, pare, né? Então, tanto no semáforo para automóvel como no semáforo para pedestre, tem que haver essa obediência, né? Tanto o pedestre tem que obedecer, como também o veículo tem que obedecer. O verde significa sinal aberto, pode passar, né? Isso a gente sabe. O amarelo existe apenas no semáforo para veículo. E significa atenção, espere. Então, só existe semáforo amarelo, né, a cor amarela, para semáforo de veículo. Para pedestre, não. Para pedestre é vermelho e verde, certo? O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DNT, são os órgãos responsáveis por providenciar as placas de sinalização que orientam orientam veículos e pessoas nas áreas urbanas, rurais e litorâneas. Então, gente, não sei se vocês observam, né? Quando vocês viajam de um lugar para outro, vocês vão ver que existem várias placas, não é, de sinalização, não é? Então, aquelas placas vai indicar quantos quilômetros a gente está, vai indicar o local que você está e as setas, não é? Então, as placas são variadas. Para cada serviço ou situação, há cores, indicações determinadas. Conheça alguma. Placa de serviços auxiliares. Para indicar alguns serviços, como ponto de socorro, restaurante, existem as placas de serviços auxiliares. Estas são pintadas de azul, branca e preto, podendo apresentar também a cor vermelha. Então, quando você for na estrada, você sempre observe. Então, existe, tem essa placa que tem como fosse um martelo. Esse aí está indicando que tem serviço mecânico. Aí, às vezes, a seta indica, né? Porque, caso a pessoa necessite, aí o carro vai parar naquele local. Aí tem pronto socorro. Então, aí tem a placa, né? E tem dizendo onde é que tem. Restaurante, quando você vê uma placa que tenha um garfo e uma colher, tá dizendo que ali tem restaurante. Então, quando vocês forem, né, viajar para algum lugar, vocês observem que na estrada vai ter sempre essas placas. Quando você vê uma placa que tem uma bomba, né, ali está dizendo que a tantos metros tem um posto de gasolina. Então, a pessoa que está precisando, então ele vai ver que a tantos metros dali tem um posto de gasolina. Tem um hotel, quando tem uma cama vai indicar que tem um hotel a tantos metros, ou à direita ou à esquerda, a seta vai ensinar. Também tem serviço telefônico. Então, gente, isso é muito importante para o motorista, principalmente quando ele está trafegando, né, em uma BR, não é? em uma viagem longa. Então, ele vai sinalizar e ali você tem que saber. Tem as placas de regulamentação. Há também as placas de regulamentação que informam aos usuários as proibições, condições, restrições, obrigações que deverão ser seguidas nas vias, tanto nas vias urbanas como nas rurais. São pintadas de vermelho, preto e branco. Então, aí a placa vai existir. Pare, parada obrigatória. Aí quando tem um triângulo, uma parte branca, é de preferência.
80 km, velocidade máxima. Você vai ver muito isso nas estradas, tantos quilômetros, né? Quando a pessoa, o motorista, quando tiver 80 km, o motorista não pode ultrapassar de 80 km. Então, vai ali marcar, né? E também hoje tem tem nas rodovias, né? Tem geralmente, né? Tem as câmeras que vai funcionar, né? E vai marcar quantos quilômetros o motorista tá trafegando. Se passar daquela quilometragem que é permitida, né? Então aí resiste, a pessoa, o motorista vai pagar uma multa. E não tem como nem a pessoa dizer que não é, porque vem para nossa casa, não é? O Detran manda e manda dizendo quantos quilômetros a pessoa passou. Vem a placa do carro da pessoa. Sentido de circulação de pista ou via. Então tem as setas, né? Passagem obrigatória, então tem esse tipo de seta aí. Siga em frente, então tem uma seta indicando que a pessoa deve seguir em frente. Gente, é importante, né, que o motorista saiba. Então, geralmente, quando está trafegando em uma pista de um lugar para outro, não é? Por exemplo, daqui para Itamaracá, então você vai encontrar, né, na BR algumas placas desse tipo aqui. Então você vai precisar. Se você for daqui para João Pessoa, certo? De Recife para João Pessoa, aí tem dizendo, tem também as placas em cima indicando, né, quantos quilômetros falta para a pessoa chegar a tantos quilômetros de onde você está para chegar no lugar que você quer. Então as placas, gente, ela vai ajudar, né, a gente a chegar no nosso destino. E existe também as placas de advertência, não é? As placas de advertência são as que alertam o usuário de várias vias de condições do local. Sua natureza são pintadas de amarelo e preto. Para cada sinalização existe uma placa e pintada de uma cor correta, né? Aí quando tem animal na pista, aí aparece, certo? Curva acentuada à esquerda. Então, geralmente quando a BR, a pista está sendo consertada, né? Então os órgãos competentes colocam muito as placas, que é justamente para isso, para os motoristas ficar atentos. A área escolar, então quando ali perto, né, daquela avenida, tem uma escola, aí bota, que é justamente para o motorista trafegar, não trafegar em alta velocidade. Passagem sinalizada de pedestre, então o pedestre tem que passar, né? Vocês sabem que essa placa aqui, ela indica quando tem esse tracinho na pista, é o local onde o pedestre deve atravessar, porque o certo é nós atravessarmos sempre na faixa de pedestre e nunca fora, não é? Mão dupla, então quando tem uma seta, uma indo e outra voltando, certo? Ela está dizendo que ali é mão dupla, então o motorista tem que ficar atento. Então a placa ela serve disso, ela serve para o motorista ficar atento. Placa de indicação são as que identificam as vias, os destinos e os locais de interesse. Também tem por finalidade orientar os condutores em relação ao destino e à distância. São pintadas de verde. E geralmente essas placas elas são lá em cima. Tem dois ferros segurando, elas ficam lá em cima. Ó. Brasília, 60 km. Alexânia, 10 km. Abadiânia. Então vocês, quando vocês forem, né, viajar, vocês fiquem sempre atentos. Vocês vão ver esse tipo de placa, certo? Sinal de posicionamento de localidade. Placa de localização. Pré-indicação para a pessoa. Sinal de indicação de direção. BR-101, quilômetro 236. Aí tá marcando aí a quilometragem. Sinal de pré-indicação, direção e sentido para a saída. Aí tá mostrando aí, né? Você indo em frente, você vai para São Paulo. E no outro lado, você vai para Rio de Janeiro. Então, gente, é muito importante essas placas de sinalização. Placa de sinalização de obras, né? Então, quando a pista está em obra, né, deve haver, isso seja BR, isso seja avenida, então tem que haver isso. A placa de sinalização de obra tem por finalidade a utilização dos sinais e elementos de sinalização horizontal, vertical,
sematórica de semáforo e de dispositivo e sinalização auxiliares, de tal maneira que os condutores das vias sejam advertidos sobre alguma intervenção na pista e possam identificar seu caráter temporário. São pintados de amarelo e preto. Então aí, né, parada obrigatória à frente. Então o motorista tem por obrigação de parar. Pista irregular, então tem essas lombadinhas. Área de desmoronamento, aí tem o local que é mostrando que aquela pista está desmoronando. Lombada, então tem essa placa aqui, né? Onde tem uma lombada, deve haver isso aqui, para o motorista ficar atento, né? Quando passar pela lombada, saber, né? Ele passar com menos velocidade. Caminhões na pista, depressão é como se fosse a pista tivesse com algum buraco, certo? E placas educativas. As placas educativas têm por finalidade educar os usuários quanto ao seu comportamento nas vias e a sua segurança no trânsito. São pintadas de branco e preto. Então, aí está dizendo, né? Use o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança, ele tem evitado muito que as pessoas, né, tenham um acidente grave, certo? Verifique os freios. Então, quando a pessoa vai viajar, a pessoa tem que passar, né, fazer uma vistoria no carro para ver como é que o carro tá. Não ultrapasse com segurança, só ultrapasse com segurança. Pare fora da pista, obedeça à sinalização. Isso, gente, é para que não haja, né, danos maiores na questão de acidentes, né, de trânsito. Então, se o motorista ficar muito atento a isso, ele vai evitar muito, né, os acidentes de trânsito, tá certo? E cinto de segurança não é só o motorista e o passageiro do lado dele que devem usar o cinto. O passageiro que fica atrás também tem que usar o cinto de segurança, não é? E a gente pensa que é só o motorista e o passageiro que deve usar, o que está ao lado dele, não. As pessoas que estão atrás também devem usar o cinto de segurança. Por quê? Qualquer acidente, né, também pode prejudicar a pessoa que está atrás. Então, gente, aí aqui diz, né, não podemos esquecer que existe outra sinalização que todas as pessoas devem usar. Faixa de pedestre. Com ela podemos atravessar ruas e avenidas com segurança. Pode ser exclusiva para pedestre. Quando o sinal está vermelho para os veículos, podem fazer a travessia. Né? Então, o certo é sempre nós atravessarmos ou no semáforo ou na faixa de pedestre, porque isso vai nos dar uma segurança. Não é? Porque pode até ser que um carro ultrapasse, mas você está no caminho certo. Então, não devemos atravessar no meio de uma avenida, certo? Para não haver nenhuma dificuldade. Apesar de todas essas preocupações com a segurança no trânsito, todos os dias vemos casos de acidentes fatais. E isso acontece porque, entre outros motivos, os sinais de trânsito não são respeitados, sendo o Brasil um dos países com maior índice de infratores. Então, se todo motorista ficar atento, não é, pode até que aconteçam os acidentes, mas seria com menos frequência, né? Com menos frequência. Porque se todos os motoristas dirigissem com cuidado, né? Não bebesse ao dirigir. Então, isso tudo o quê? Vai ajudar, né, a uma circulação de pessoas, a uma movimentação no trânsito, tá certo, gente? Então, essa atividade, ela vai estar na página 72. Escreva as cores que são pintadas as placas. Aí você vai ver, ó, de indicação. Aí você vai olhar naquilo que a gente leu. De serviços auxiliares, de advertência, você vai dizer as cores, tá? Aí vocês vão dizer as cores que são pintadas essas placas. De regulamentação, escolha represente por meio de desenho uma placa educativa e uma placa de serviço. Aí você vai desenhar uma placa educativa e uma placa de serviços auxiliares, ok? E você, no terceiro, pesquisa em livro ou internet e escreva o nome das placas de trânsito apresentada abaixo. Então, você vai ver aqui o que significa essas placas aqui, tá certo? Isso aqui teve uns aqui que a gente já viu, né? Essa pare.
Observe a cena e depois responda a pergunta. O que pode acontecer na cena? Então a menina está atravessando na faixa e o sinal está verde, né? O semáforo está verde, tá certo? Ela tem que atravessar. Se atravessar, tem que ter muito cuidado, mas o certo é melhor não atravessar. Outra coisa, se o semáforo está fechado e você chegou ali para atravessar, você tem que ter muito cuidado, porque você não sabe, né, o tempo que aquele semáforo está fechado. Então, a gente também, como pedestre, tem que ter muito cuidado ao atravessar uma avenida. Outra coisa é, completa adequadamente as frases usando as palavras do quadro abaixo. Então, comércio, urbana, trânsito, indústria, comerciais, urbano e rurais. Aí você vai ler e vai completar com essas palavras que estão aí no quadro, certo, gente? Então, a nossa tarefa está no livro de Geografia, na página 72, na página 73, e no livro de reforço, na página 178 e 179. Tá certo? Página 72, 73 do livro de Geografia e do livro de reforço, página 178 e 179, tá certo? Tchau!